não sou homem de acreditar em coisa que não dá para pegar com a mão. Sou do tipo que confia mais em asfalto quente e buzina do que em história mal contada. Mas tem um trecho ali na Amazônia que eu nunca mais encostei o pneu. E não é por medo de buraco ou de ponte ruim, não. Faz uns 4 anos eu estava fazendo a rota de Belém até o interior do Acre, como sempre fiz. Caminhão carregado de mantimento, viagem tranquila, o rádio tocando baixo só para espantar o silêncio. Parei em Altamira para comer alguma coisa e abastecer. Nessa, um senhorzinho puxou papo, daqueles que parece que já sabem o que você vai perguntar. Ele falou de um ramal que saía uns 20 quilômetros antes da próxima curva grande. Disse que era desvio seguro, que evitava um trecho ruim da Transacreana, cheio de quebra-mola e fiscalização. E o que ele falou bateu com o que eu sabia. Aí fui. No começo, o ramal era normal. Terra batida, estreito, mas bem aberto. Só que depois de uns 10 minutos, a coisa começou a mudar. O mato ficou mais alto, mais fechado, e tinha um cheiro forte de folha molhada, meio doce, meio azedo. O tipo de cheiro que você sente até na língua. Quando vi, o sol já não batia direito no vidro. A luz entrava picada, como se o mato filtrasse. Mas mesmo assim, eu não fiquei com medo. Pelo contrário, era bonito demais. Tinha uma paz ali. Só que era uma paz diferente, silenciosa demais. Cheguei num vilarejo que eu juro por Deus que nunca ouvi falar. Nem placa tinha. Umas 12 casas de madeira, tudo pintadinha, flor na janela, chão batido. Tinha rede na varanda, fogão de lenha soltando fumaça, mas não tinha som, nenhum. Nem cachorro, nem galinha, nem gente gritando, só aquele silêncio que pesa nos ombros. Fui reduzindo a marcha, olhando para os lados. E aí começaram a aparecer os moradores. Primeiro um, parado, me olhando de longe. Depois outro, depois mais 2. Todos parados, me olhando. Ninguém sorriu, ninguém acenou, mas também ninguém pareceu assustado comigo. Foi estranho, muito. Aí um homem mais velho veio devagar até o caminhão. Bateu na porta, ofereceu comida. Disse que eu podia dormir ali mesmo, que era seguro, que o lugar era calmo. E eu aceitei. Estava cansado. Estacionei o caminhão perto da última casa. Virei o banco, abri as janelas e me ajeitei para dormir. Eles trouxeram uma cuia com mingau, pão de milho, café passado na hora. Tudo muito bom. Gentil demais. Mas sabe quando a gentileza parece ensaiada? Deitei, estava exausto, mas o sono não veio de cara, não. Fiquei ouvindo o nada. E era esse nada que incomodava. Mesmo no meio do mato sempre tem grilo, vento, um sapo lá longe. Ali não. O silêncio era de vidro grosso. Apertava o ouvido. Quando peguei no sono, sonhei. Sonhei com eles, os moradores, em volta do caminhão. Uns 15, 20, de pé, parados. E falavam, mas não era português. Era uma língua arrastada, que parecia que escorria da boca. Os olhos deles pretos, muito pretos. E as bocas mexiam devagar. Todos falando ao mesmo tempo, mas num tom baixo, sussurro grosso. Acordei suando com o coração na garganta e quando olhei para fora, não tinha ninguém. Aliás, não tinha mais nada, nem casa, nem varanda, nem cerca, só mato, só floresta, como se o vilarejo nunca tivesse existido. Me vesti rápido, liguei o caminhão. O motor girou, mas não pegava. O painel piscava, mas o ponteiro não mexia. E o pior, quando saí da boleia para ver o que estava acontecendo, percebi que a estrada também tinha sumido. O ramal estava coberto de mato, como se nunca tivesse estrada nenhuma ali. Eu não sei se você já sentiu isso, mas é como se o tempo tivesse engasgado, como se tudo ao redor tivesse voltado no tempo. Só o caminhão ali, parado. E eu abri o GPS, travado, sem sinal. O celular, preto. Nem ligava. O rádio do caminhão, só chiado. E aí o medo começou a subir, silencioso, sem escândalo, um medo mudo. Comecei a andar, ver se achava alguma placa, alguma trilha, mas era tudo igual. A mesma árvore 3 vezes,
um passarinho branco, sem bater asa, passando devagar pelo mesmo canto do céu. Repetido, como se eu tivesse preso num laço de espaço, um circuito fechado. E aí, as pegadas. No chão, umas pegadinhas pequenas, de criança, mas viradas para dentro, como se alguém tivesse andando de costas. Foi aí que meu estômago virou pedra. Eu tentei não entrar em pânico, mas o corpo não escuta a cabeça nessas horas. As mãos começaram a tremer, a respiração ficou curta e o pior, era a sensação de estar sendo observado. Mas não tinha ninguém. Voltei correndo para o caminhão, tentei de novo, dei partida, nada, a buzina nem um fiapinho de som, o volante duro, gelado, como se o caminhão tivesse sido esquecido ali por décadas. E eu também. Sentei no banco, fiquei ali, parado, esperando o tempo passar. Mas o tempo não passava, a luz do dia não mudava, a claridade ficava sempre igual, como se o sol tivesse parado em cima de mim, fixo, sem sombra longa, sem entardecer. Aquilo foi me tirando a noção das horas. Não sabia se era manhã, tarde, ou se já fazia dias que eu estava ali. E aí meu corpo começou a mudar. Primeiro, a pele da mão. Fui coçar o pulso e vi que estava soltando lasca, como madeira seca. Meus dedos começaram a rachar, mas sem doer. Era só estranho, como se a pele não fosse mais minha. Era grossa, seca, e o branco do olho sumiu. Fiquei com os olhos cinzentos, apagados, como pedra molhada. Comecei a sentir um cheiro, forte, de madeira queimada, mas vinha de dentro, da garganta. Quando respirei fundo, senti como se tivesse carvão dentro de mim. Aí vieram os sussurros. Não dava para saber de onde. Parecia que estavam dentro do caminhão. Mas toda vez que eu olhava, estava sozinho. Só que não era minha cabeça inventando, não. Era a mesma língua do sonho. Aquela fala arrastada, arranhando o ouvido. E no meio daquele murmúrio, uma frase se repetia. Sempre igual. Agora você é da terra. Eu juro que ouvi isso 12, 15 vezes. E cada vez que escutava, sentia um formigamento no braço, como se alguma coisa estivesse puxando ele para baixo, para dentro do banco, para o fundo da boleia. Um peso, sabe? A certa altura, o caminhão ligou sozinho. Motor engatou seco, sem aviso. Os faróis acenderam, mas a estrada ainda era mato. E aí tudo apagou de novo. Um clarão, depois escuro, e quando olhei para os pneus, estavam rachados, duros, como se tivessem virado pedra. Foi nesse ponto que eu me desesperei. Comecei a cavar, com a mão mesmo. A terra era preta, fofa demais. Parecia viva, fedia doce, fedia a fruta passada. E eu cavava, como se estivesse tentando achar uma estrada enterrada. Um caminho antigo, qualquer coisa. Não achei nada. Eu não comi, não bebi, mas também não sentia fome. Era como se meu corpo estivesse desligado das necessidades, mas vivo, vivo demais. Cada centímetro da pele parecia escutar, e isso não é figura de linguagem, não. Eu ouvia, poros, como se a terra me chamasse por dentro. Na terceira noite, ou no terceiro dia, sei lá, eu desmaiei. Simples assim. O ar parou de entrar. O corpo tombou. Apaguei no chão da mata. Acordei 3 dias depois, disseram, na beira de uma estrada de cascalho, uns 60 quilômetros depois do ponto onde o ramal começava. Sujo, com o rosto inchado, os olhos fundos, sem documento, sem celular, sem caminhão, pelado da cintura para cima, com a pele como queimada de sol forte, terra grudada nas costas, terra preta. Me levaram para o posto de saúde. Os médicos acharam que eu tinha pego alguma infecção, alergia à planta venenosa, mas ninguém explicou o estado da pele, nem o branco dos olhos, nem porque eu falava palavras que ninguém entendia quando estava dormindo. Fiquei internado 2 dias. Saí mudo. Não consegui contar o que vi. Não consegui nem explicar onde deixei o caminhão. Só disseram que ele foi encontrado, mas sem motor. O motor sumiu, só a carcaça como se tivesse apodrecido por dentro. Nem marca de pneu tinha perto, nada.
Voltei para casa. Tentei seguir a vida, mas eu não voltei normal. Toda semana, sem falta, eu sonho com eles. Os moradores, em pé, em volta da cama, olhos pretos, bocas arrastadas. E agora eles falam meu nome. Meu nome. Me chamam baixinho, como se ainda estivessem tentando me puxar, como se uma parte minha ainda estivesse lá. Eu sei que eu saí, eu sei, mas tem noite que eu acordo e o lençol tá sujo de terra, terra preta, igualzinha à de lá. E às vezes, quando eu olho no espelho, os olhos tão cinza de novo, só por uns segundos, mas tão... E se um dia eu não acordar mais? É porque aquela parte que ainda estava voltando finalmente resolveu ficar. E se essa história mexeu com você, se ficou aquela dúvida no fundo da alma, então se inscreve agora no canal Diário de Terror. Aqui, toda semana, alguém volta para contar, mas nem sempre inteiro. Dá o like, ativa o sino e comenta se você já teve um lugar que parece que nunca saiu de você. Eu não gosto nem de repetir o nome desse lugar, mas acho que é justo contar o que aconteceu, porque ninguém acredita. E isso aqui não foi sonho, não foi coisa da minha cabeça, não foi pane elétrica, foi naquele ramal, o ramal dos macacos. Só de falar já me dá aquele gosto metálico na boca. Eu tinha escutado uns comentários de 2 colegas, uns dias antes. Estavam numa borracharia de beira de pista, comendo um PF, quando começaram a falar dessa estrada. Disseram que era encurtada boa para quem vinha do sul do Pará, mas que os caminhões morriam sempre no mesmo ponto. E não era motor velho, não. Era caminhão novo, com revisão feita e tudo. Simplesmente apagava. Eles chamavam aquilo de abatedeira de corpo. Falaram assim como quem não quer crer, mas também não ousa brincar. Eu ri, mas guardei o nome, batedeira de corpo. Parecia nome de lenda de rádio amador, coisa inventada por caminhoneiro cansado. Mas era aquilo mesmo que eu ia acabar vendo. Naquela semana, me botaram para fazer uma entrega de freezer para uma comunidade ribeirinha. Era carga leve, só 2 peças, num caminhão pequeno, toco. O cliente pediu urgência e o GPS mandava fazer um desvio exatamente por dentro do tal ramal. Seria umas 2 horas a menos de viagem. E eu fui. Entrei na estrada quase 4 da tarde. Já ia escurecendo. E quando escurece na floresta, irmão, não é igual cidade, não. É breu de verdade. A estrada era fininha, de terra batida úmida, cheia de curva fechada. O mato dos 2 lados batia nos retrovisor. Não dava para ver nem 10 metros para frente. O ar era pesado, cheiro de cipó molhado, de madeira verde cortada. Mosquito parecia fumaça. Eu já estava começando a achar ruim a escolha quando o rádio pipocou. Parou de vez. Nada de música, nada de comunicação. Só chiado. Deixei o volume no mínimo, só para ver se voltava. Mas não voltou. A temperatura no caminhão subiu um pouco. Mesmo com o ar no 3, parecia que tinha um bafo vindo debaixo do assoalho. E o motor começou a dar uma engasgada. Só de leve. Eu tentava ignorar, né? Quando cheguei na curva, e eu sei que foi a curva, o motor morreu. Do nada. Sem sinal, sem aviso, sem queda gradual. Morreu como se alguém tivesse puxado o plugue da tomada. Silêncio total. Até o barulho da floresta sumiu. Desci, achando que era coisa boba. Talvez um mau contato. Bateria frouxa, fio solto, sei lá. Fui abrir o capô. Tava com lanterna de cabeça. Levantei e fui iluminar o motor. Mas aí eu ouvi tum, tum, tum. Parei o que estava fazendo. Olhei para o lado do mato. Escuro. Nada de luz. Nada de movimento. Tum, tum, tum. Era como se alguém estivesse batendo no próprio peito. Um som seco, abafado, repetido. Não era tambor, não. Era de carne. Como se um corpo batesse no próprio corpo. Foquei a lanterna para o lado, para o meio do mato. E aí eu vi.
Agachados entre o capim alto e os troncos, tinha homem. Vários. Uns 30, 40 talvez. Não dava para contar. Estavam pelados, todos. Mas o pior nem era isso. Eles não tinham rosto. Era só pele lisa, esticada, onde devia ter olho, nariz, boca. E eles estavam ali, agachados, em fila, batendo o punho no próprio peito. Todos no mesmo ritmo, tum, tum, tum. O barulho ecoava. Meu peito acompanhava sem querer, como se quisesse entrar no compasso. Eu congelei. Só a mão tremendo com a lanterna. Eles sabiam que eu estava ali. Mesmo sem rosto, eles sabiam. O barulho parou. Todos eles levantaram devagar. Eu só lembro do som das folhas sendo pisadas e do meu coração tentando sair pela garganta. Aí, o farol do caminhão acendeu, sozinho. O motor roncou, ligou, sozinho. A porta da cabine abriu e o caminhão começou a vir na minha direção, sozinho, devagarinho. Eu não consegui correr, meu corpo não respondia. As pernas estavam duras, como se tivessem sido esquecidas por Deus. Eu só consegui dar um passo para trás, luz alta na cara. E foi aí que eu vi o pior. Eles estavam dentro do caminhão, os mesmos corpos sem rosto, amarrados, um em cada banco, até no banco de trás da cabine. Parecia que alguém estava levando eles embora. E eu era o próximo. Eu juro que eu vi. Estavam todos lá dentro da cabine, presos por corda, com a cabeça virada para frente, mas sem rosto, sem expressão nenhuma, só a pele lisa. E ainda assim parecia que me encaravam. Como é que pode encarar alguém sem olho? Mas estavam me olhando. Eu sentia aquilo me atravessando. O caminhão veio, lento. Cada passo que ele dava, o mato do lado se mexia como se acompanhasse. Eu tentei mexer as pernas, tentei correr, mas só travei. O coração batia tanto que parecia querer rasgar minhas costelas por dentro. E veio um pensamento que me cortou. Se eu subir nesse caminhão, eu não volto. Foi isso que me fez reagir. Não foi coragem, foi desespero, foi sobrevivência. Eu me joguei para o lado, caí no barranco, rolei no meio do mato, me ralei todo. Me escondi entre duas pedras. Estava tremendo tanto que eu achei que iam me achar só pelo barulho dos meus dentes batendo. O caminhão passou, bem devagar. Faróis varrendo a floresta. O motor não fazia barulho normal, ele tossia, como se fosse vivo e com falta de ar. Mas o que me fez quase gritar não foi o som do motor. Foi o que eu ouvi depois que ele passou. Lá de dentro, os corpos começaram a bater no peito de novo, todos juntos. Tum, tum, tum. Só que agora, de dentro da cabine, e o som foi ficando mais longe, até sumir no meio da mata. Fiquei ali, deitado, encolhido, no meio do matagal. Passei a noite toda ali, sem dormir, sem fechar o olho, só respirando baixo e tentando entender o que tinha acontecido. De manhã, quando o sol finalmente cortou o meio das árvores, eu juntei força e fui andando. Caminhei por quase 5 horas até encontrar um barquinho amarrado numa margem de igarapé. Pedi ajuda. Me levaram até um posto policial. Contei o que lembrava. E claro, riram de mim. Disseram que eu tinha vendido o caminhão, que fugi com a carga, fui demitido, responder processo, minha palavra contra o mundo. Mas nunca mais mexi com estrada. Hoje eu vivo de conserto de máquina de lavar. Fico dentro de casa, não dirijo nem carro pequeno. Mas às vezes, e isso eu não contei para ninguém, eu ainda escuto aquele som. Tum, tum, tum. No meio da madrugada. Uma vez eu estava num ponto de ônibus e passou um caminhão igualzinho ao meu antigo. Mesma marca, mesmo amassado no paralama, só que não tinha ninguém dirigindo. E os faróis acesos às 3 da manhã, eles cortaram o escuro e viraram bem devagar, como se estivessem me procurando. Eu me escondi, de novo, do mesmo jeito. Tem gente que não acredita.
Mas eu aprendi que nem tudo é coisa do outro mundo. Tem coisa que é desse mundo mesmo, mas que já desistiu de ser humana. E quando essas coisas tomam gosto pela estrada, elas nunca mais andam sozinhas. O calor da floresta eu já sabia como era. O que eu não sabia era que dava para morrer de frio aqui dentro. Eu estava recém-contratado numa transportadora pequena, dessas que pegam carga leve para distribuir entre comunidades ribeirinhas. Nada de BR pavimentada, nada de restaurante com estacionamento e posto com ducha. Era terra batida, mato alto, travessia de balsa e mosquito. Só que eu estava começando e quem começa, aceita tudo. Era uma noite abafada, dessas em que o suor não escorre e fica preso na pele. Eu parei num ponto de travessia no meio do nada, um igarapé raso, largo, com uma balsa de madeira ancorada, dessas que só funcionam com o balseiro ali. E o balseiro só voltava no dia seguinte de manhã. Não tinha o que fazer. Eu estava sozinho, sem sinal de celular, com o caminhão leve, vazio. Dormir ali era o mais seguro. A floresta em volta era densa, fechada de um jeito que você nem vê o céu. E tinha um vapor estranho saindo do chão. Parecia que o calor vinha da terra e não do ar. Deitei na boleia, com a porta só encostada, escutando os sons do mato. Sapo gritando grosso, insetos unindo no ouvido, folha caindo do alto e espirrando na água. Mas teve um som que me fez sentar. Passos, pequenos, molhados, lentos. Abri os olhos e olhei para o retrovisor. Nada. Mas o barulho não parava. Era como se alguém pisasse de leve na parte rasa do igarapé e viesse vindo. A primeira coisa que vi foram os pés, descalços, finos, com barro até o tornozelo. Depois o corpo pequeno, era um menino. Devia ter uns 10 anos. Camiseta larga, um calção sujo, os ossos aparecendo, o cabelo grudado na testa. E ele tremia, não de medo, de frio, num calor de quase 30 graus. Ele não falou boa noite, nem me ajuda. Só olhou para mim. Eu abri a porta, desci devagar e perguntei se ele estava perdido. Ele balançou a cabeça devagar e apontou para a boca. Fome. Eu tinha um pão francês no isopor e uma garrafinha d'água. Entreguei para ele. O menino pegou devagar e sorriu. Mas foi um sorriso estranho. Não era alívio, nem alegria. Era tipo despedida. Fiquei ali parado, vendo ele dar uma mordida. E depois ele sumiu na beira do mato. Nem barulho fez. Voltei para o caminhão tentando me convencer que era só uma criança da região. Filho de ribeirinho. Viu a luz da lanterna acesa. Veio pedir comida. Normal. Mas não era. Eu acordei sem entender se era sonho. O ar estava gelado. Gelado mesmo. Meus dedos estavam dormentes. Minha respiração saía em vapor. E a sensação era de estar debaixo de um cobertor molhado. Olhei para o termômetro digital ali no painel. 28 graus. Mas o meu corpo estava tremendo. Desci da boleia devagar, puxando o cobertor junto. O chão de terra estava suado. A neblina vinha da água e tinha alguma coisa encolhida embaixo do caminhão. Fui chegando perto. Era o menino, deitado de lado, olhos abertos, braços colados ao peito, pele azulada, lábios roxos, congelado. Ele não se mexia, mas os olhos estavam ali, aberto como se ainda tivesse vendo tudo. Eu ajoelhei sem pensar, estiquei a mão, e quando toquei, ele começou a derreter. Ele derreteu, não é jeito de falar, não é exagero. Ele virou água, a pele foi soltando primeiro. Depois os ossos começaram a afundar no barro. A boca dele se encheu de terra, mas os olhos ficaram ali, abertos, me olhando, até o último segundo. E aquela água não era limpa. Era grossa, escura, com cheiro de igarapé preso, de coisa velha. Ela escorreu por entre meus dedos, subiu pelas minhas pernas e se misturou com o chão. Eu gritei, mas o som não saiu. A garganta travou.
Fiquei ali ajoelhado, tremendo, com a sensação de que tinha encostado em alguma coisa que não devia existir. Demorei mais de meia hora para conseguir levantar. Minhas roupas estavam molhadas, mas o chão seco, como se nada tivesse acontecido. O sol nasceu devagar naquele dia, passando pelas árvores altas. E quando o balseiro chegou, eu ainda estava ali, sentado na beira da roda. Ele me olhou de cima a baixo e disse: "Você viu ele, né?" Eu não respondi, só olhei. Aí ele falou, baixo, sem espanto, como quem já viu aquilo mais de uma vez: "Ele sempre volta quando está abafado. Vem pelo mato, passo leve, pede pão." Disse que era um menino da comunidade antiga, que morreu preso debaixo da balsa numa cheia repentina. Estava debaixo do assoalho, quando a água subiu de uma vez, de madrugada. Congelou com o corpo submerso. Ninguém viu. Só acharam dias depois, já duro, com os braços encolhidos no peito. Fome não era o que ele tinha. Era frio. E quem dá pão para ele, carrega um pedaço desse frio. Não acreditei. Na hora, achei que era lenda de matuto. Explicação mística para coisa que ninguém entende. Mas aí, passaram-se os dias. E eu comecei a tremer. Primeiro era só de madrugada. Depois, veio de manhã. Hoje é o dia inteiro. Já fiz tomografia, já fiz exame de sangue, já troquei de médico 3 vezes. Tudo normal. Só que o frio não passa. Não importa o cobertor, o banho quente, o remédio. Ele não sai de mim. No primeiro inverno depois disso, eu dormi de jaqueta no norte do Acre. No segundo, tive que parar de dirigir à noite. Hoje, eu vivo de fazer manutenção de caminhão em oficina. A mão vive tremendo, o pescoço também. Mas o pior não é isso. O pior é o que ficou por dentro. Não sei explicar. É como se tivesse alguma coisa em mim. Umidade. Não é suor, é frio. Como se o sangue tivesse virado igarapé parado. Ninguém acredita. Nem minha mulher acredita. Mas eu sei. Eu só queria dar pão para um menino com fome. Mas parece que fome não era o que ele tinha. O frio dele ficou em mim e eu nunca mais fui o mesmo desde aquela noite no Purus. Essa história eu demorei muito para contar. E vou dizer logo de cara, se você trabalha naquela rota entre Itaituba e Novo Progresso, presta atenção onde você encosta para dormir. Porque às vezes o silêncio é o maior sinal de perigo. Eu trabalhava transportando mantimento e tambor de diesel para umas obras e garimpos espalhados no meio da mata. Aquela região ali é cheia de ramal improvisado, galpão vazio, estrada que some no barro, e tudo fede a fumaça de queimada. Cheiro de mato morrendo. A gente aprende a não perguntar muita coisa. Só entrega e volta, dorme no caminhão mesmo, e vida que segue. E foi isso que eu fui fazer. Eu estava com o caminhão cheio de carga, voltando de um garimpo que fica depois do quilômetro 180 da Transamazônica. Já era de noite, umas 8 e pouco. O trecho era pesado, barro fofo, e ninguém cruzava comigo fazia mais de hora. Parei num terreno que eu já tinha visto antes. Já tinha dormido ali meses atrás. Tinha um galpão vazio, uma espécie de clareira batida, e o chão era firme, sem risco de atolamento. Naquele tempo, esse ponto era conhecido entre os caminhoneiros que rodam por lá. Era um lugar seguro para descansar. Mas naquela noite, estava vazio. Não tinha outro caminhão, nenhuma luz, nem cachorro, nada. Só aquele barulho de mato se mexendo com o vento e uns postes de madeira enfiados torto no chão com fiação solta. Parecia que tinha alguém ali dias antes e sumiu tudo de repente. Mas eu parei mesmo assim. Estava morto de cansado. Desci, estiquei as pernas, comi um resto de arroz com linguiça que eu tinha numa marmita, bebi água quente da garrafa térmica e fui deitar dentro da cabine mesmo. Tranquei tudo. Fiquei escutando o sapo e o barulho do motor esfriando. Acho que dormi rápido. Só lembro que acordei com o silêncio. Um silêncio grosso. Não tinha grilo, não tinha vento. E aí veio o primeiro som. Passo,
passo na terra fofa, depois outro, e outro, e outro. O som ia rodeando o caminhão. Primeiro pensei que era assalto. Garimpeiro, gente doida procurando roubar tambor de diesel, arrancar retrovisor, sei lá. Peguei o facão que eu sempre deixava do lado da cama, quieto. Só que ninguém batia, ninguém falava, nenhum farol, nenhuma lanterna. E então começou o barulho da escavação. Pá batendo em terra molhada, corrente arrastando, como se alguém estivesse cavando, muito perto. Abri devagar uma fresta da janela lateral. Tinha 2 homens ali do lado, cavando, sem camisa, no escuro total. Não usavam lanterna, não tropeçavam, não pareciam procurar nada. Cavavam como quem sabia o lugar certo. E mais à frente, eu vi uma coisa. Uma lona preta sendo arrastada, e ela deixava um rastro grosso, brilhando. Era sangue, era muito sangue. Eu travei, minha mão estava suando no cabo do facão. Eu pensei em dar partida no caminhão, mas o barulho ia chamar a atenção. Então fiz o contrário. Destravei o freio de mão devagar, empurrei o caminhão só com a embreagem, sem ligar o farol. O bicho foi indo devagar, rangendo. Mas quando eu tentei descer da boleia para fechar a porta, meu pé pisou em falso numa pedra. Eu escorreguei e a porta bateu com tudo. Um som seco, alto, e aí eles viraram. Um deles, meu Deus, a cara dele parecia queimada com ácido, derretida, sem olho. A pele parecia descolar do osso. O outro sorriu. Um sorriso largo, calmo, como se aquilo fosse rotina. Na hora que eu vi aquele rosto, eu não pensei 2 vezes. Pulei de volta para a cabine, girei a chave com a mão tremendo e meti o pé. O caminhão patinou um pouco, mas saiu. Saí no escuro mesmo, sem farol, batendo o pneu nos buracos, o baú pulando atrás. Não olhei no retrovisor, não queria saber se vinham atrás, só fui. Dirigi por mais de 1 hora. A estrada parecia maior, mais enrolada. Eu me sentia sujo, pesado. O som do motor não abafava o barulho da pá. O som da pá batendo na terra. Aquele barulho parecia que tinha entrado no meu ouvido e ficado lá. Quando cheguei num posto de apoio, um desses que ficam no meio do nada, encostei. Eram quase 4 da manhã. Luz fraca, só um frentista dormindo num banco de cimento. Desci, fui até o banheiro. Quando voltei, senti um cheiro. Carne podre, mas não era o cheiro do mato, nem de animal atropelado. Era forte, doído. Subi na traseira do caminhão, abri o baú com a lanterna tremendo na mão. E ali estava o saco. Saco preto, pesado, amarrado com corda grossa. Eu juro por tudo, eu travei, não abri. Desci e chamei a polícia do posto mesmo. Disquei com o dedo suando. Demorou quase 3 horas para aparecerem. Quando chegaram, abriram o saco na minha frente. Tinha pedaço de bicho, vaca ou porco. Coisa podre mesmo. O policial fez cara de nojo e falou que garimpeiro fazia isso às vezes para assustar, para mandar recado. Eu balancei a cabeça, tentei engolir aquilo. Mas tinha mais uma coisa que ninguém viu além de mim. Enquanto os homens da polícia jogavam o saco para fora do baú, caiu uma carteira velha, de couro seco, quase desmanchando. Eu peguei antes que pisassem. Abri ali, por instinto. Tinha os documentos de um homem, um RG, um nome, foto desbotada. Atrás do RG, um papel dobrado. E escrito à mão, com letra tremida. Tava assim: quem vê carrega. Eu travei. Esse nome eu já tinha escutado. Era de um caminhoneiro que sumiu meses antes. Gente dizia que ele tinha atolado numa estrada e nunca mais apareceu. Outros falavam que foi sequestrado, mas ninguém tinha prova. Até agora. Eu guardei a carteira. Não contei para ninguém, nem para a polícia, nem para minha mulher. Guardei por medo, por vergonha, porque eu sabia que aquilo tinha me escolhido. Aquela noite não foi um assalto, não foi engano. Aquilo era aviso. Eles deixaram para mim, para eu carregar. E tô carregando até hoje.
Às vezes eu escuto de novo. Quando paro para dormir em estrada assim, longe de tudo, o som volta, o som da pá, batendo na terra molhada. Já acordei de madrugada com esse barulho vindo da carroceria. E o caminhão estava vazio, mas o som estava ali, lá dentro. Na BR-319 tem um trecho que ninguém devia atravessar de noite, só que eu não tive escolha. É assim que começa o tipo de coisa que eu nunca achei que ia contar em voz alta. E eu não conto pra ninguém não, só tô dividindo aqui porque tem coisa que não dá pra segurar. Acordo até hoje com o som daquele assobio no ouvido e às vezes parece que sinto o cheiro ainda. Era uma madrugada de maio, mês úmido por aquelas bandas. Eu estava levando carga de peças para Manaus e peguei o trecho alagado da BR-319, já meio atrasado. Quem conhece sabe que ali não tem acostamento, não tem iluminação, não tem viva alma. Só barro, água pela canela e mata, muita mata, dos dois lados. Densa, viva. Eu já tinha passado ali outras vezes e sempre com o pé atrás, viu? Porque os mais velhos falam umas coisas, que tem lugar que não é bom parar, que tem parte da estrada que puxa, que assobio à noite é coisa de alma velha. Eu não sou de rir dessas crendices não, respeito, mas até então nunca tinha visto nada, só que naquela madrugada eu vi. Começou com uma impressão, aquela sensação de que tem alguém no mato te olhando passar. O farol do caminhão mal cortava a neblina, e a chuva vinha fininha, fria. Meu rádio já tinha falhado umas 2 vezes desde o Maitá. E o celular, sem sinal nenhum. Eu estava concentrado, dirigindo devagar. Quando vi, era uma mulher, na beira da estrada, sozinha. Com o tornozelo inchado, parecia. Sentada na lama, o pé dobrado para um lado, como se tivesse torcido. Estava de preto, cabelo preso num coque e tinha uma trouxa de pano no colo. Eu passei direto. Primeiro impulso foi seguir, mas meu pé, não sei explicar. Pisou no freio sozinho. Fiquei parado uns segundos com a mão suando no volante. O limpador riscando devagar. E aquela mulher atrás, ficando para trás no retrovisor. Voltei em marcha lenta. Parei ao lado dela, baixei o vidro e perguntei se estava tudo bem. Ela levantou a cabeça bem devagar. Tinha um rosto cansado. Não era velha, mas parecia que estava carregando um século nas costas. Disse só uma coisa: "Obrigada, moço." E subiu. Não lembro de ter ajudado. Ela subiu sozinha, como se o pé nem doesse mais. Sentou no banco do carona, com a trouxa de pano no colo, e ficou quieta. Agradeceu de novo. A voz era meio falhada, grossa, seca, tipo quem fuma desde que nasceu. A partir daí ela não falou mais nada, só começou a assobiar, fininho, constante, como se fosse distraída. Um assobio que parecia escorregar pelo vidro, pingando no ar. No começo, nem liguei. Achei estranho, mas tudo bem. Vai ver, estava nervosa, sei lá. Mas passou 10 minutos, depois 20. Aquele assobio não parava. Eu perguntei de onde ela vinha, se precisava ir para algum posto. Nada, só o assobio. E o cheiro? Começou devagar. Primeiro como se fosse barro molhado, cipó podre. Depois foi ficando mais forte. Um cheiro de coisa velha, guardada, com mofo de dentro. Eu pensei que fosse a estrada, a lama. Mas aí percebi que o cheiro vinha de dentro da cabine. Mais especificamente, do banco do carona. Eu comecei a me incomodar. Abri o vidro, tentei disfarçar. Falei mais uma vez com ela. Nada. Foi aí que eu olhei no retrovisor. E o banco do carona estava vazio. Mas o assobio estava dentro da cabine, mais alto, mais fino. Eu travei. Fiquei uns 3 segundos encarando o retrovisor, esperando o coração me avisar que era só susto, que eu estava cansado, vendo coisa, mas não era.
O banco estava vazio, a porta fechada, a alavanca do cinto batendo sozinha, e o som continuava. Parei o caminhão no reflexo. Desci correndo, dei a volta, abri a porta do carona. Nada. A mulher tinha sumido. Não tinha marca de pé, nem sinal de que alguém tinha estado ali. Só a trouxa de pano caída no banco. E pena preta em volta. Pena. Preta. Molhada. Eu voltei pro volante tremendo. Liguei o rádio, tentei qualquer coisa para ter barulho. Só que o rádio não ligava. Só fazia um chiado que se confundia com um assobio. Um chiado embolado com aquele som. Parecia que o caminhão estava respirando com a mata. De repente, tudo apagou. Eu não sei quanto tempo passou. Só sei que acordei com a garganta queimando. Acordei dentro da cabine, mas estava escuro. Um escuro de breu mesmo. Sem farol, sem luz do painel, sem lua por trás do vidro. Tentei acender a lanterna. Nada. O rádio queimado. Parecia que alguém tinha botado fogo por dentro. E o cheiro estava mais forte. Agora era cheiro de bicho morto, de asa podre. Foi quando a ânsia veio, uma ânsia ruim que vinha de dentro. Eu botei a cabeça para fora e vomitei. E o que saiu não era comida, era pena preta, um monte, pena úmida, embolada, saindo da garganta como se estivesse dormindo dentro de mim. Eu cuspi, vomitei mais, me engasguei, a boca toda arranhada, a língua com gosto de barro. Tentei respirar, tentei entender, e aí veio a dor nas costas. Não era dor de coluna, era arranhado mesmo, como se tivessem passado unha grossa, unha de gente suja, várias vezes. Comecei a passar a mão e senti sangue seco, ferida aberta e pior, minhas unhas estavam cheias de barro, como se eu tivesse cavado alguma coisa, como se eu tivesse me arrastado por fora do caminhão. Mas eu não lembrava de nada, nada. A estrada sumiu, literalmente. Quando olhei pela janela, era mata fechada, só cipó, tronco e um carreiro espremido, sem rastro de asfalto. Não tinha mais BR nenhuma. Eu estava no meio do nada, com pena preta grudada na língua, com as costas abertas, com a alma gelada. Fiquei ali, travado, até o dia clarear. Quando finalmente amanheceu, tudo parecia quieto. O caminhão ainda ali, mas virado, como se alguém tivesse girado ele 90 graus para dentro da mata. Horas depois, chegou um outro caminhoneiro que vinha no sentido contrário. Ele me viu, me ajudou a sair. Disse que o rádio dele estava mudo desde antes do trecho e que o GPS marcava como fora de rota quando passou por ali. A polícia veio, o pessoal do resgate também. Deram atestado de desorientação por exaustão. Mas ninguém explicou o mais importante. Por que o banco do carona estava cheio de penas? Por que o rádio tinha queimado por dentro sem sinal de fogo por fora? Por que minhas costas pareciam ter sido cavadas com unha? Ninguém explicou. O caminhão foi rebocado. E no laudo, um detalhe que ninguém comentou comigo, mas que eu vi porque pedi para olhar o diário de bordo. Na última linha, antes de tudo dar errado, estava escrito: se escutar assobio, não olhe para o lado. Eu não escrevi isso, juro, não lembro, mas estava com a minha letra. Desde aquele dia, eu não passo mais ali de noite, nem de dia. Desvio tudo, mesmo que custe 3 horas a mais. E nunca mais, eu paro para ajudar alguém que apareça do nada na estrada. Porque tem assobio, que entra na sua cabeça e fica morando lá dentro. Se um dia você escutar um assobio bem fininho, vindo de trás de você, não vira, não responde, não freia, só segue. Eu já fui parado com um fuzil no peito, já atolei em ribanceira sem sinal de nada, já teve caminhão meu quase virando com carga e tudo num barranco de barro. Já ouvi tiro e já tive que sair correndo sem olhar para trás. Mas nada mesmo, me fez passar o que eu passei naquela madrugada no corredor do mato,
entre Medicilândia e Uruará. Aquilo ali me mostrou que o medo que paralisa não vem da morte, vem da espera dela. Era para ser só mais uma viagem. Eu tinha descarregado em Brasil Novo, tudo certinho. Atrasou um pouco por conta da chuva, mas decidi seguir. Já era noite. Umas 2 da manhã, quando peguei o trecho de chão de novo. A Transamazônica, naquele pedaço, parece mais um teste psicológico do que estrada. Terra fofa, buraco que engole pneu, galho estalando no escuro. Mas eu conhecia aquele caminho como a palma da mão. Eu pensava assim, né? Tava cansado, claro, mas era só mais um trecho. Só que o trecho também me conhecia. Logo depois de um ponto que a gente chama de corredor do mato, onde a mata fecha dos 2 lados e a boleia parece andar no meio da floresta, eu vi as marcas. Pegada de onça, ali, fresquinha, na beira da estrada. Na hora não me assustei. Quem anda por ali sabe que bicho tem mesmo. Já vi onça antes. Já vi sucuri, já vi coisa pior. Só que eu fui vendo outra, depois outra, e quando olhei no retrovisor, me deu um negócio estranho. Parecia que as marcas estavam ficando mais nítidas, mais frescas. Como se em vez de ficar para trás, elas estivessem se aproximando. Eu sacudi a cabeça, pensei que era paranoia de sono. Mas ali não tem muita margem para imaginação, não. A floresta não perdoa distraído. Pouco tempo depois, o caminhão deu uma leve derrapada na lama. Eu estava devagar por causa dos buracos. Quando fui corrigir o volante, ouvi. Primeiro, foi um estalo seco no mato à esquerda. Depois, um barulho mais fundo, como de respiração pesada. E aí o rosnado. Aquele som grave, arrastado, que parece que vem do chão, que entra pelo sapato e sobe pela espinha. Eu ainda tentei me enganar. É bicho, tá longe, eu pensei. Mas o som não estava longe. Estava só quieto, esperando. Acelerei um pouco, mas a estrada já não deixava. Barro demais, buraco demais. Começou a chover fininho, aquele chuvisco que vira manteiga no chão. Eu parei, desci rápido, só para ver se os pneus tinham agarrado em alguma coisa. Foi aí que eu vi. A marca estava ali do lado do pneu traseiro, fresca, fundinha na lama. A pata dela, e outra, e outra. Eu olhei para o mato e não tinha barulho nenhum, nada. Nem grilo, nem sapo, nem folha mexendo, nada. Só eu e aquilo. Senti o ar diferente. Dava para perceber que tinha alguém ou alguma coisa me olhando, me medindo. Eu tentei subir de volta para a cabine. A bota escorregou. Cai com o peito no chão, sujando tudo. Levantei no impulso, tremendo. Foi quando eu vi, no retrovisor lateral, o reflexo de 2 pontos brilhando, altura certinha da janela. Ela estava sentada, parada, só olhando. Parecia uma estátua, só o peito subindo e descendo devagar, como se estivesse calma. Eu congelei, nem consegui puxar o ar direito. E então, ela lambeu o vidro, com calma, com vontade. A língua enorme, riscando o vidro, deixando tudo molhado. O som da língua arrastando ficou ali na minha cabeça. E naquele momento, eu soube. Não era fome. Ela não estava ali porque precisava comer. Ela estava ali porque queria brincar. Ela lambeu o vidro e depois ficou ali, parada, me olhando. E eu, do outro lado, com a mão travada no volante, sem conseguir piscar. A respiração dela embaçando o canto da janela. Eu conseguia ver. Subia devagar, evaporava, subia de novo. Ela estava viva, estava quente, estava perto. E o pior, estava brincando comigo. Ela arranhou a porta, primeiro de leve com a unha, como quem cutuca. Depois deu um pulo para o lado, correu em volta da cabine e sumiu. Silêncio de novo, silêncio do tipo que o ouvido tenta achar qualquer coisa só para saber que ainda está ouvindo, mas o som que veio não foi da terra, foi de cima. O teto começou a ranger. Um passo, outro,
as garras arrastando no alumínio da carroceria. Eu senti cada arranhado por dentro do osso. Ela estava no teto do caminhão. Eu não sei explicar como o corpo segura tanto sem desmaiar, mas ali eu descobri. Ela caminhava por cima, devagar. Cada passada pesava mais no metal. E eu lá dentro, sozinho, sem celular, sem rádio, sem ninguém, só o barulho dela e o gosto do choro voltando depois de décadas. Eu chorei sem som. Sabe aquele choro que não sai? Que trava na garganta? Foi esse. A onça ficou ali por mais de hora. Ia e voltava. Batia na porta, sumia. Depois pulava de novo. O tempo todo me cercando, cansando, me testando. Não era uma fera querendo matar. Era uma fera querendo mostrar que podia, que sabia esperar. Quando o dia clareou, o céu nem estava limpo. Um cinza esquisito, de nuvem arrastada, luz filtrada. O caminhão estava inteiro, mas meu corpo não. Eu tremia igual criança doente. Desci com as pernas bambas. E foi ali, no barro, que eu percebi o pior. As marcas não eram de uma só. Eram 3. 3 onças, 3 cercos, 3 jogos. Pegadas de diferentes tamanhos. Uma mais pesada, outra menor. E uma terceira, que parecia circular o caminhão com mais frequência. Elas tinham feito um cerco. Fizeram ele do jeito que se faz com bicho que corre, que foge, que precisa cansar antes de cair. Só que elas não atacaram, me deixaram ali. Me viram, me ouviram, me cheiraram e decidiram não terminar. Talvez para lembrar, talvez para ensinar, ou talvez só porque gostaram de me ver assim. Eu nunca mais fui o mesmo. Hoje, quando alguém fala de medo de assalto, medo de tiroteio, medo de estrada, eu fico quieto, porque o meu medo tem forma, tem cheiro, tem voz baixa no escuro. O meu medo tem língua quente no vidro da janela. E até hoje, às vezes, quando o retrovisor reflete alguma coisa no breu, eu sinto que ela pode estar ali, parada, esperando outra vez, para mostrar que naquela noite eu não fui caçador. Eu só tinha esquecido o gosto de ser a presa.